Hoje, nós temos, então, nesta mesa, a mesa de currículo e plataformização do ensino paulista. Tem aqui comigo dois grandes pesquisadores e amigos da área, de longa data, do ensino de história. Falarei aqui do currículo deles, mas os conhecendo, eles ficam igual eu, caminho vermelho quando vai falar de currículo, né? Porque a gente é muito mais do que essas linhas que são traçadas aqui, que elas são muito para dentro da universidade. Tá? Porque a gente está aqui por causa da nossa trajetória, senão a gente não estaria aqui. Mas as coisas da vida, elas são muito importantes também, e essa mesa ela vai trazer um pouco disso, como vocês têm visto ao longo de todo este evento, os pesquisadores que têm apresentado seus trabalhos aqui nesse história. O professor Renilson Rosa Ribeiro é bacharel e licenciado em História pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Nessa instituição, ele obteve título de mestre e doutor em História Cultural. É professor titular, atualmente, do Departamento de Ciências Sociais, vinculado ao Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. É docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens da Universidade Federal do Mato Grosso. Tem experiência na área de História, com ênfase em ensino de História e Historiografia, atuando principalmente em seguintes temas: História do Brasil, século XIX e XX, ensino de História e Historiografia Brasileira, Literatura, Identidades, Memórias, Patrimônio e Instituições. Atuou como professor efetivo da área de Didática e Prática de Ensino de História da Universidade do Estado do Mato Grosso, entre 2006 e 2008, e a Universidade Federal do Mato Grosso, 2008 a 2023. Exerceu a coordenação de gestão de processos educacionais do programa do PIBIT, da UFMT, entre 2012 e 2016, realizou estágio pós-doutoral em Educação na Universidade de São Paulo, 2016 e 2017, sob a supervisão da professora doutora Cátia Maria Abud, sabe, minha orientadora, que está doutorado, né? A mamãe mesmo, né? É isso aí, vai falar. Exerceu a função de coordenador da editoria universitária da EDU, da UFMT, entre 2016 e 2020, e o cargo de pró-reitor de Cultura, Extensão e Vivência, do SEB UFMT 2020 e 2022. Atualmente, ele é coordenador do arquivo Ana Lagoa, da Universidade Federal de São Carlos. O professor Arnaldo Pinto Júnior cursou a graduação na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Então, vocês vejam que hoje é a mesa aqui da Unicamp, né? Tem um êxito dos pianos com o pessoal da Unicamp aqui, né? Obteve o título de bacharel e licenciado em História no ano de 90, 1990, pela Unicamp. Desenvolveu pesquisa junto ao programa Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação, finalizando o mestrado em 2003 e o doutorado em 2010. Professor de ensino fundamental e ensino médio desde o início da década de 1990, acumulou experiências docentes em cursos de formação continuada, especialização na docência e graduação. A partir de 2010, começou a trabalhar em regime de dedicação exclusiva na educação superior, na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e também na Universidade Federal de São Carlos. No mês de fevereiro de 2016, assumiu o cargo de professor na Faculdade de Educação da Unicamp, onde, atuando na formação docente do curso de Pedagogia e demais cursos de licenciaturas atendidos pela unidade. Em 2023, após a realização de concurso público, obteve o título de livre docente pela Unicamp na área de Conhecimento e Linguagem. A partir de junho de 2025, o professor Arnaldo, ele atua como assessor docente no gabinete do reitor da Unicamp. Tá? Então, nós temos aqui professores que são especialistas em ensino de história e também transitam na extensão, no gesto de extensão de ensino na gestão. Tá? Então, muita alegria que a gente acolhe os colegas aqui, e a palavra está franqueada aqui, inicialmente pelo professor Renilson, depois o professor Arnaldo seguirá aqui na fala desta manhã. Então, agradecemos aí a todos que estão aqui presencialmente, também aqueles que estão vendo a transmissão do Meet, também o pessoal da Unesp de Franca, que está nos acompanhando, aqui ali no São Davi, as pessoas que nos acompanhando lá. Bom dia. Bom dia, estão todos me ouvindo bem?
Primeiramente, quero desejar uma boa manhã a todos e todas presentes aqui, cumprimentar também os nossos participantes pela online, né, no campus da Ernesto Franco, né, quero saudar aqui a generosidade com que foi acolhida aqui em Assis, né, então eu vejo isso aqui, um carinhoso convite, que não é somente um convite institucional, um convite de afetos, feito pelo professor Tiago Grande, de ler seus textos, eu tenho a felicidade de conhecê-lo, né, e a professora Luciana Evangelista, minha amiga de Facebook, né, agora a gente se conhece, fico mais feliz, então agora eu vou botar uma estrelinha nela lá no Facebook, aquela coisa que eu agradecer ao amigo Ronaldo, da Portugal, né, pelo convite, a nossa relação de amizade, tá? Mais de 10 anos, nos conhecemos em pé, em Aracaju, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, e foi em Aracaju que eu conheci o Ronaldo, a Márcia Teté e a Raquel Venera, né? E quero complementar aqui a minha honra, né, de dedicar a essa mesa compartilhada com o meu amigo Arnaldo Pinto Júnior, né? Foi herdado de história, estudante na área de ensino, de educação básica, né? Uma referência, né? Para quem não conhece, a tese de doutorado do Arnaldo sobre o princípio é um tratado fantástico para quem pesquisa historiografia universitária aqui no Brasil, trabalhando com perspectiva. Eu acho que quem não conhece, vale a pena fazer essa imersão no trabalho denso de pesquisa, né? Então, eu gostaria de dizer que, para mim, é um privilégio. Eu tenho uma história muito peculiar com a Unesp Assis, porque quando eu estava no ensino médio, voltei do intercâmbio, eu fui querendo fazer direito, né? E voltei querendo fazer história, porque eu tive contato com um professor irlandês, democrata, de esquerda dos Estados Unidos no meio oeste. E eu me encantei pela história, porque ele ensinava a história dos Estados Unidos, toda a aula ele pedia. E deu um contraponto da perspectiva da América Latina, como esse país é cruel com a América Latina, era muito interessante a relação dialógica. E eu sempre, nos intervalos, depois eu ia almoçar com ele, na sala dele. E eu voltei apaixonado por história. Ele fazia história, cheguei a ter um problema com a família, né? Porque meu irmão falava para mim que eu ia ser um seminarista, que eu ia ter uma vida não formada em americano, que ele fizesse aquela coisa. E eu falei, não, mas eu quero ser professor. Eu cheguei a fazer o antigo Cefam, a inscrição do antigo Cefam, né? Porque eu queria ser professor, eu me imaginava sendo professor, eu brincar, né? E eu tinha uma pessoa que é muito importante na minha vida, que é a minha mãe. Porque todo mundo na família bateu na minha cabeça. Imagina, você tem 16, 17 anos, batendo na minha cabeça, não, você tem que fazer outra coisa, história, mesmo que você não fazer o que quiser, né? E nós somos uma família grande, meu pai é pedreiro, meu pai é faxineiro, hoje são aposentados, e a minha mãe fez as faxinas para pagar minhas inscrições no vestibular. E eu menti para ela, que eu queria também prestar o Unesp Assis, né? E eu menti para ela que era muito caro, né? E aí eu falei para ela que era muito caro a luz, né? Eu precisava cortar o dinheiro da. Aí ela ficou muito chateada. Você se negou o direito de concorrer em outro lugar pensando no meu sacrifício. O sacrifício era para você. Então, assim, essa é a minha passagem, assim, naquelas escolhas, porque você tem que pensar o financeiro, na época dos vestibulares que tinha para outra cidade, no meu caso, tinha para Rio Preto, então aquela coisa assim, você tem o seu plano, mas você agora está na sua família. Imagina uma família com pais trabalhadores, né, que ganham um dia, né? Então, mas eu, graças a esse empenho da minha família, me permitiu ir à universidade, né? Sou muito grato à universidade, eu amo a nossa universidade, amo a docência, e não estou na educação básica por uma questão de não ter condições de sobreviver, de pesquisar na educação básica, se pudesse continuar na educação básica. Trabalhei 2 anos como
Estado, no Estado, na cidade de Paulínia, de Capicó, como profissional do Zé Paulo Ferreira, foi o lugar mais feliz da minha vida. E talvez um dos momentos mais criativos da minha vida foi trabalhando com estudantes. Eu tenho uma lembrança incrível e posso dizer para vocês, o dia que eu me exonerei do grupo, eu subi aquelas 8 quadras chorando. Eu estava deixando uma parte importante da minha vida para trás. Né? E assim, então, meu filho estuda em escola pública, né? Para mim é importante dizer isso, porque meu filho é portador transtorno do espectro autismo 2 e TDAH. Meu filho foi convidado a ser retirado de escolas privadas, que diziam ser inclusivos. Né? E meu filho só encontrou acolhimento, suporte, ele foi alfabetizado na escola pública em Cuiabá e aqui no estado de São Paulo, com todas as dificuldades que os professores estão vivendo com a plataformização, com a precarização do trabalho, mas uma professora com 35 crianças na sala conseguiu alfabetizar o meu filho. Meu filho, no primeiro dia de aula, disse para mim: você me alfabetiza, porque ninguém consegue me alfabetizar, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho isso. Então, é importante esse vídeo, a importância da valorização desses espaços. Esse trabalho resulta de muitos diálogos. Então, vocês não estranhem ter o nome do professor Marcos Fortes Valério, que é meu amigo também, professor lá na Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo. Inclusive, ele tem a honra de assumir a cadeira que era da nossa querida Kátia Bunge, né? Mário, pesquisador da área de história, Arnaldo, se tiver a oportunidade de estar com o Maio no evento, a gente tem um campo de diálogo muito importante. O Maio é meu parceiro que nós estudamos juntos, somos de Votuporanga, né? E a gente tem sentado para discutir, desde 2013, alguns temas que são para nós fundamentais da vida pública, a questão da guerra de narrativas, o discurso do Estado Nacional, a questão do avanço da pauta da extrema-direita, do discurso dessa certo fundamentalismo religioso que se tem apresentado no debate em relação ao ensino histórico. Então, nós temos escrito de parceria sempre nesse campo de discussão. E uma das coisas que nós temos nos preocupado muito é pensar a discussão da pauta neoliberal dentro do ensino de história. Não o ensino de história fazendo enfrentamento com o campo de resistência e de luta contra o, mas como a pauta neoliberal, a agenda neoliberal, tem adentrado ao campo do ensino de história, seja dentro do debate do currículo, seja na produção dos materiais didáticos, seja na perspectiva da formação, e essa é uma aula que o Arnaldo tem investido, seja para a nossa preocupação, eu não vou falar sobre isso, mas é algo que a gente está querendo enveredar, é como teses neoliberais estão adentrando o campo de história na contemporaneidade. Né? Então, a gente tem pensado nessa discussão, porque a gente às vezes tem que entender que o inimigo está lá fora, mas nós temos que entender que nós estamos dentro desse sistema, dentro dessa lógica. Né? Então, acho que há alguns indicativos que são interessantes. Se puder passar para fazer na próxima tela, eu agradeço. Nós temos que pensar que, se no final dos anos 70, início dos anos 80, os pesquisadores do ensino de história, né, já começaram a fazer um engajamento sobre a pauta da retomada da escola como cenário de luta e de engajamento, de uma retomada do currículo de uma escola democrática popular, início dos anos 80, no processo da democratização. Nós temos que pensar que nesse mesmo momento que se discutia a democratização, eu gosto de falar de redemocratização, porque o Brasil é uma luta permanente de democratização, principalmente no período republicano. Né? Se vocês pegarem o Sr. Carlos Filho, ele fez um diagnóstico de quantas tentativas e êxitos de golpes de Estado que fazem parte da história da República. Então, nós temos, por um lado, toda uma agenda dos movimentos sociais, dentro das escolas, da universidade, para a democratização da educação, o currículo inclusivo,
currículo e trabalhem com pautas democráticas, que tragam a discussão da campo da educação, da psicologia e da história para as pautas da formação do sujeito crítico, participativo, atuante, e trazendo a dimensão da cidadania, nós vamos pensar que esse Estado que está saindo da ditadura, eles começam a se enamorar com a agenda neoliberal. Né? Ela começa a entranhar-se ali com essa lógica de gestão, né? A gente não vê isso claramente como acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra, já nos anos 70, isso vai se traduzir com a gestão Reagan nos Estados Unidos, a gestão Thatcher na Inglaterra, que é a implementação dessa lógica do Estado liberal. No Brasil, isso vem mais tardiamente, né? Porque aí a gente tem todo o processo de trânsito democrático, as reformas institucionais que têm feito, e nós temos o marco da Constituinte. Uma Constituinte progressista, mas liberal, sobre a égide do capitalismo. Né? Então, nós temos essa dimensão, mas, ao mesmo tempo, já começa a gestação, né, de projetos, e a gente sabe, desde os anos 70, nós temos a presença de fundações intelectuais, centros de pesquisas, justamente dos Estados Unidos presentes no Brasil, formando quadros na administração do Estado e dentro da elite política, já trazendo essas pautas do neoliberalismo. Ou seja, desse Estado menor, de um Estado de autogestão e tudo mais. Então, nesse momento que nós temos essa luta da base para a construção de currículo, que vem com essa pauta do sujeito crítico, da perspectiva histórica crítica, da formação do enfrentamento de uma história oficial, né, nós vamos perceber, nesse momento, a emergência já desses projetos. E a professora Circe Bittencourt, ela vai dizer isso quando ela vai analisar as propostas culturais, as primeiras propostas culturais. Há um avanço na pauta dos direitos, da cidadania social, da cidadania, inclusive, mas ao mesmo tempo tem a prática dos discursos capitalistas, do liberalismo, da liberdade. Ela começa a identificar em algumas propostas essa presença. E isso vai se coroar, gente, a partir nós temos o governo Collor, que é a demarcação da implementação desse paradigma neoliberal de governo, e aí a gente tem o governo Fernando Henrique. E aí a gente começa a analisar, não, mas tem um monte de reformas que vem do governo Fernando Henrique, em 96, 97, 97. Gente, são acordos assinados no começo dos anos 90, em fóruns internacionais, impactos que o Brasil vai aderir do Banco Mundial, do Banco Interamericano, né, com as organizações das Nações Unidas, e dentre elas nós vamos ter a configuração da própria da base da LDB e dos PCMs. Então, o que eles vêm? Já com a discussão de um outro paradigma, que já começa a emergir aí os próprios parâmetros culturais em diante, que é o paradigma saindo da paradigma da cidadania democrática, que era a pauta dos anos 80, para a lógica da formação do cidadão trabalhador voltado ao mundo do trabalho. Quem mapeia isso? A Maria Auxiliadora Schmidt, quando ela vai analisar os currículos de ensino, o discurso não liberal mapeia, ela vai dizer isso. Pessoalmente, olha aqui, a formação do trabalhador do trabalho, lógica da eficiência, racionalidade, e encabeçado por base de um projeto autoritário, que vai tirando e esvaziando o espaço de poder da escola. Né? Então, o que é? Nós saímos do eixo de uma educação da democracia por uma relação, uma simbiose perigosa entre educação, democracia e discurso neoliberal. E aí começa essa discussão da necessidade de expansão do ensino, história, mas a necessidade de adesão com as novas tecnologias. Tanto que, se você pegar a LDB, os PCMs, os documentos todos vão falar ciências humanas e suas tecnologias. Então, não é só a tecnologia como conceito, a tecnologia é um conceito de aplicação. Esse trabalhador, ele tem que saber os conhecimentos necessários, mas ele tem que ser voltado para o tecnológico. Pode passar, por favor? Então, nós estamos saindo de uma noção de formação cidadã democrática para a formação do sujeito cidadão na perspectiva da autogestão neoliberal. Passa aqui, passa aqui. Não, pode manter. Desculpa, eu pode passar. Eu estou olhando aqui. Eu sou analógico. Então, sou de 1979. Né? E aí, o que traz essas chamadas novas tecnologias? A mudança da forma como o conhecimento histórico é ensinado e pensado. Então, elas vão passar na questão, é o acesso.
o acesso a acervos, imagens, museus virtuais, jogos educativos, né? Um conjunto de práticas com possibilidades pedagógicas, mas sem uma reflexão epistemológica e filosófica. O que é tecnologia? O que é lidar com tecnologias? O que é o conhecimento no contexto da era digital? Não há uma discussão sobre isso, né? E aí vai falar, vem a perspectiva da discussão com uma crítica dentro do campo histórico, para falar, mas as universidades têm que ter um uso reflexivo, crítico, né? Ele não sabe manuseando quem gesta, quem administra essas ferramentas, né? Lógico que tem um aspecto da democratização, do acesso às tecnologias, né? Que é a questão dos museus virtuais, acesso a documentos históricos para quem trabalha com pesquisa em acervo, sabe a importância da digitalização dos acervos. Os softwares que permitem você trabalhar com uma quantidade significativa de documentos, né? Permite você fazer tabelas, gráficos, isso é importantíssimo para pesquisa histórica, né? As plataformas de análise de fontes também ajudam sistematicamente nesse trabalho, né? Só que tem um plano de fundo que a gente precisa dizer, mas o que isso impacta no tempo do trabalho do pesquisador e do professor? Né? Então, o que acontece? Se vocês pegarem, já devem ter escutado isso, fulano de tal, que fez doutorado, fez 10, 12 anos do seu doutorado lá nos anos 70, preguiçoso. Por que demora 10 anos? Hoje você tem que fazer em 4 anos, em alguns programas já querendo que trabalhe em 3 anos, alguns outros querem que faça doutorado direto. Quer dizer, eles estão entendendo que existe também um tempo de amadurecimento, e esses professores se formavam no exercício da docência. Então, eles iam para a universidade e se formavam na universidade. Mudou totalmente, né? Pode passar. Né? Um outro ponto que a gente vai notar é que entra a discussão das tecnologias como ferramentas educativas, então elas são utilizadas em consonância com o pensamento histórico e com as chamadas metodologias que vão favorecer o que eles chamam de letramento histórico digital. E a ideia de construção de autonomia intelectual. São palavras bonitas, né? Mas a gente tem que entender qual que é o significado de letramento digital numa sociedade em que nós temos problemas de letramento das nossas crianças. Né? Como é que a gente vai falar de letramento digital no processo da nossa sociedade que as pessoas não estão mais escrevendo? Né? Hoje a gente estava conversando no café, as crianças têm dificuldade de ler letra cursiva, fazer letra cursiva, trabalhar com a dimensão artística e criativa, porque está associada a tudo a programas. Então, há um reforço de uma lógica de que a tecnologia é um instrumento, ela é instrumental, ela é meio, e ela é crítica. Então, passa assim, ali é o seu espaço de criação, mas peraí, vai ser só um espaço de criação? Né? Mas ela é um espaço de controle, porque se vocês perceberem, com elas vieram os reforços de avaliação, de acompanhamento, controle do professor, né? Redução da educação como processo técnico. E isso está muito evidente, que cada vez mais, até o ensino estado de São Paulo, advoga, por exemplo, que para as crianças portadoras com necessidade, né, não precisa do professor, basta alguém com ensino médio, ensino técnico, porque ele vai ser mero aplicador e acompanhante do estudante. Não precisa do especialista. Não precisa do professor de história, de geografia, de matemática, química, com formação em educação especial, em educação inclusiva, e um professor especializado em educação especial. Não, mas são coisas tecnológicas para assessorar ali o sistema, plataforma. Então, como equilibrar o domínio técnico com a formação política dos sujeitos? Pode ver. E esse tipo de questão, ele traz um pano de fundo para mim que é muito grave, que é a crise do paradigma democrático. O ideal de uma educação voltada para a cidadania crítica, participativa, que nós vamos ver essa Congine Rossi defendendo, Circe Bittencourt defendendo, Joana Neves defendendo, a Kátia Arrude defendendo, muitos professores que vieram da educação básica e depois foram tardiamente para a universidade se formar, defendendo essa pauta da educação escolar, e essa perspectiva de um currículo que é construído na base, com a dimensão de comunidade, ele vai sendo esvaziado, sofrendo uma erosão. E isso vai enfraquecer a democracia, porque diminui os espaços de participação e decisão democrática, que é nas comunidades que isso acontece. A democracia, você sente a partir da decisão na sua comunidade, na sua escola. Então, o neoliberal, o discurso neoliberal vai vir com a ideia de autonomia
e reflexão pela eficiência. Não é pela questão crítica, pela questão do debate, do diálogo, e pela lógica do desempenho. E reduz o papel social da escola. Então, a escola vai receber todos os materiais. Ela vai receber os kits, vai fazer um monte de informações. E tacar várias formações para o professor. Então, nós vamos ver tensões, substituição da cidadania pela lógica da produtividade. A escola é vista como empresa, essa é a lógica da empresa, tanto que diretor, coordenador, passam a ter um outro nomenclador, que é gestor, e gestor de empresa. A descentralização do orçamento. Isso é lindo, porque não, a descentralização do orçamento é jogar para a escola aquele orçamento, vocês se viram, se não der certo, é por culpa de vocês. Não existe outro canal, meios de busca de orçamento. E a formação política convertida em treinamento técnico. Como anunciar sistemas, plataformas de gestão. Então, nós saímos, pode passar, de uma perspectiva do que se construiu muito no campo, do construtivismo da cidadania, vindo das teorias do Dewey, do Laparite, e também que nós vamos ver a importância disso, do Piaget, Vygotsky, tantos teóricos, e no caso do Brasil, pensadores como Paulo Freire, que traz essa perspectiva de uma aprendizagem do aluno, da referência concreta, vai sair do que traz a dimensão democrática. A gente não foi Paulo Freire foi perseguido na ditadura e está sendo perseguido hoje aqui na extrema-direita. Porque a perspectiva de discussão dele não é só o aprendizado dele escrever, é visão de mundo, é a formação humanística, é uma percepção de crítica, e ele vai ser atacado porque esse ideal democrático, ele traz a perspectiva de formação de cidadania ativa, de reflexão, capaz de ter na esfera pública, de retomada da esfera pública, né? Então, eles trazem o princípio da aprendizagem pela investigação, construção do conhecimento, valorização do pensamento crítico, da pluralidade de pensamento, da diversidade, né? E isso vai colidir, pode passar, para o enfrentamento da agenda neoliberal. Então, se no século XX, a nossa área, ensino de história, abandonou aquela questão, aquele caráter primeirista, aquela exaltação nacionalista para voltar a uma visão crítica e plural do passado, essa mudança vai resultar significativamente na mudança da compreensão de história, da visão de história, da visão de si, né? Permitindo o reconhecimento, visibilidade, porque não é que essas pessoas passaram a existir, elas eram invisibilizadas, elas passam a ser percebidas, e as pessoas se perceberem, por exemplo, mulheres, trabalhadores, população negra, população indígena, população ribeirinha, comunidade LGBT, LGBTQIA+, portanto, as pessoas com deficiência, sabe, elas passam a querer estar presente. Então, isso vai demandar o quê? Uma revisão do currículo, uma incorporação de abordagens historiográficas que representem essas demandas e a ampliação da noção de cidadania. E aí, isso vai colidir com a agenda do capitalismo. O capitalismo na sua faceta mais perversa do neoliberalismo, do sujeito da gestão de si mesmo. Vocês querem saber o que é isso aí? Nós tivemos uma outra contra-escola nesse processo, chamada Sessão da Tarde, em que a gente assistia filmes norte-americanos enlatados e séries enlatadas norte-americanas que vão exaltar o quê? O individualismo, o empreendedorismo, você vencer a todo custo, você será. O exemplo basilar da nossa geração, o filme Curtindo a Vida Doidada. Vamos, a escola é vista como retrógrada, atrasada, bando de professor com esses conteúdos, e que legal é curtir a vida, você ser ousado. Ou assistir aquele filme da nossa secretária de sucesso, né, que mostra a ideia de que os Estados Unidos é a tempo depois que a secretária que vai usar todas as estratégias para ser socialmente. Que é a gestão de si mesmo. Não há projetos coletivos, são projetos individuais. Então, nós temos, do lado, uma escola que se quer com uma agenda democrática e toda uma indústria cultural norte-americana que vem com uma falta de uma outra experiência estética, de desejo de consumo para os jovens que vão criar uma crise cognitiva, né? Porque você vive, de fato, de um país desigual, com injustiças, com uma pauta democrática e com toda a indústria cultural trazendo itens de consumo do sucesso, dizendo, olha, filho, o problema daqui é que nós não somos dos Estados Unidos, então nós individualismo. Então, isso vai vir para casar com essa agenda, dizendo, não, nós precisamos mudar esse cenário. Então, passar uma escola que torna-se cada vez mais subordinada à lógica do mercado, das demandas técnicas da
da economia, e vamos pensar. É nesse contexto que começa a adentrar uma bibliografia de autoajuda e de histórias de sucesso, que vão começar a vender o sucesso individual, né? E isso vai impregnar o discurso pedagógico, pode passar. Né? Então, a cada vez mais, o neoliberalismo vai avançar na sua pauta, trazendo um papel da escola totalmente redefinido. A lógica não é mais colaboração, a lógica não é mais troca de ideias, não é o debate, a lógica é competição e formação de empreendedores de si mesmo. Você é gestor da sua vida. Você é fracassado porque você não fez as escolhas certas. Você não é usado. Você tem que correr atrás. Então, é uma economia que serve a economia, a educação para a economia e não mais para a democracia. Então, é produtividade e concorrência. E a privatização e financiarização da educação. E nós chegamos agora no ápice, né? Porque agora é educação financeira, uma série de desdobramentos de informações voltadas para essa lógica. E uma redução constante da formação humanística, a perda de espaço para a formação humanística. E o enfraquecimento, consequentemente, das humanidades, da história, filosofia, ciências sociais, que vão sendo desvalorizadas, né, e começam a sofrer um processo de marginalização, por uma perspectiva de mundo que é não a reflexão política, mas que prioriza a utilidade econômica. Você tem que ser funcional, você tem que ser ativo, você tem que ser empreendedor, você tem que pensar no mundo do trabalho, você tem que ser mais técnico, você tem que ser aí tecnológico, você tem que estar antenado, né? As escolas passam a formar geradores de grupos competentes ao invés de cidadãos conscientes e éticos. E essa é e isso se coroa agora com a BNCC. A BNCC é o desenho mais elaborado da sociedade, da aplicação da lógica de competências e de habilidades, e você vai atender métricas para métricas de avaliação, e tira totalmente a autonomia de avaliação, de produção, criação do professor da comunidade. Né? Porque não adianta falar, mas existe 40%. Impossível com essa base, que ela é universal, ela é centrada. Né? Por favor. Então, e aí o que vem junto com isso? Principalmente a partir dos anos 2020, com a pandemia, gente, ela foi, digamos assim, um cavalo de Troia por toda a tragédia que ela representou de perdas humanas. E aqui há de se dizer que nós tivemos um governo que está genocida, que precisa ser julgado e condenado pelos seus crimes de Estado, não somente pelo golpe de Estado, mas também pelos crimes praticados na pandemia. Nós tivemos não foram 700 mil mortes, foram mais de 1 milhão de mortes, porque até os dados foram manipulados. Então, aqui é importante registrar que o senhor Jair Messias Bolsonaro e a sua borda precisa ir para a justiça, passar pelos devidos processos legais e serem julgados e responsabilizados por esse crime. E aí, o que vem dessa pauta, dessa tragédia? A aceleração do processo da plataformização da educação. Porque com a pandemia, como é que as crianças vão estudar e tudo mais? Então a gente vai colocar a internet, vamos investir, comprar. E esses projetos que estavam ali em gestação, eles foram delegados para grandes corporações, para grandes empresas. E antes essas empresas faziam lobbies no governo. Hoje as empresas estão dentro do governo. O secretário de Estado de Educação de São Paulo é um cara da área das tecnologias, que colocou um cara no governo do Estado de Mato Grosso, que também vem do Paraná, que é da sua empresa, que também está dentro do governo do Goiás. Então, é essa proposta de uma grande empresa, que não é só equipamentos, mas plataformas, softwares, que faz a formação. E o próximo passo deles é assumir a gestão do PNLD, que já vem avançando do PNLD. Tanto que o PNLD está todo plataformizado. Né? Os livros didáticos do PNLD já estão sendo todos pensados na lógica da plataformização. Né? Já aplicando a lógica da BNCC. A BNCC esvaziou a discussão epistêmica, teórica, pedagógica, de formação dentro do Programa Nacional da Língua Didática. Então, a plataformização, ela vem a lógica da eficiência, a lógica falsa da democratização, que os estudantes vão se envolvem mais, porque é um engajamento, porque vem a lógica do desempenho e, ao mesmo tempo, de vigilância. Isso implica redução da autonomia docente, superficialização dos conteúdos
padronização das práticas pedagógicas. Em São Paulo, os estudantes, os professores não dão mais aula, eles colocam vídeos de sala de aula. Os professores têm que assistir um vídeo. Quando chega em casa, na plataforma do Sala do Futuro, já estão tarefas para os estudantes fazerem dessas plataformas. E isso vai gerar os indicadores de avaliação. E a prova paulista vai ensinar esses indicadores. E o orçamento da escola está vinculado a isso. A contratação de professores está a isso. A progressão funcional dos professores também está vinculada a isso. Pode passar, por favor. E esses efeitos, quais são? A eficiência envolve uma racionalidade empresarial aplicada à escola, e aí eles usam toda a lógica de propaganda e marketing. O controle do lucro, porque é dinheiro. Nós vamos baratear, gente. Olhem o que aconteceu na saúde. Todos os hospitais foram entregues para as OS, dobraram, triplicaram o orçamento. Por quê? Porque essas empresas vão demandar mais. Demandam mais, pagam mais. As escolas vão acontecer a mesma coisa. O orçamento para essas empresas, né, vão ser muito maiores. Por quê? Porque está delegando eles vão ter que estabelecer. Então, é uma questão de riquezas. Eles estão hoje à mesa, eles decidem. Porque é inconcebível um secretário de Educação, que é dono de uma grande empresa, de uma grande estrutura, ser o responsável por ordenador de despesa e licitação de contratação de empresas de tecnologia. Isso é uma dimensão ética. Eles nem disfarçam mais. E aí vocês falam, mas isso é nos governos de direito? Desculpem. Camilo Santana, no Ceará, fez isso. A implantação do ensino integral no Ceará, que é vendida com tanto sucesso, ele jogou para as OS. Ele entregou para as empresas. Porque era muito caro manter a escola, ele jogou para as empresas. E esse pessoal está no governo. Todos pela educação, a Fundação Rosa Mini, todas essas empresas estão lá e com assento. E não estranhem. Eles estão com assento no lugar que é estratégico, Conselho Nacional de Educação, representantes dessas empresas. O governador Tarcísio acabou uma representante do SESI, que trabalha com a área de tecnologia, para um assento no Conselho Estadual de Educação. Então, nós vamos ver o quê? A lógica do lucro, a lógica do controle, os professores cada vez mais vigiados, regulados por algoritmos. Aí vocês falam, é sério? Gente, pense que essa lógica da autonomia vide o que o Itaú fez com 1.000 funcionários deles que estavam no sistema home office. Eles controlaram o que e demitiram 1.000 funcionários porque não estavam seguindo métricas de produção. Então, assim, o mundo do trabalho está sendo precarizado. E o que acontece no mundo bancário? E olha que tem um sindicato forte. No mundo bancário, eles estão chegando para os gerentes, vindo com as plataformas, eles estão trabalhando com as plataformas, há 5 anos eles falam, você vai ser demitido, você abre um PJ, porque você vai ser contratado por uma outra empresa para prestar o mesmo serviço ao seguinte. Você ganhava 5, você vai ganhar 3, 2.500. Imagina o que vai significar para os professores. Por isso que nós não estamos tendo concurso. Porque a lógica é jogar para essas empresas que vão administrar as escolas e vão contratar. Isso é uma tragédia para a educação. Né? Então, o deslocamento que vai esvaziar também a formação do professor. Isso que vai sair da formação cidadã para esse controle produtivista. E aonde entra a extrema-direita nisso? Há um avanço da extrema-direita global que vai se articular com isso, com a perspectiva, então tem que vir uma educação nacionalista e anti-intelectual, um ensino de história que passa a ser atacado porque ele traz conflitos, desigualdades e vozes silenciadas, e essa extrema-direita que casa muito bem com o neoliberalismo, com o capitalismo, né? Que vai vir com essa ideia de que nós temos que recuperar o passado místico, né? Um romance nacional patriótico homogêneo, para restaurar a ideia não mais do cidadão crítico, é o cidadão súdito, obediente, disciplinado e compatível com a democracia. Né? E aí é uma simbiose entre neoliberalismo e autoritarismo, que vai ter sujeitos obedientes, trabalhadores competitivos sem consciência crítica. Então, é um autoritarismo político, controle tecnológico e destruição do pensamento humanista. Né? E isso vai impactar onde nós entramos, onde são os caminhos possíveis. Fazer um letramento digital
histórico de resistência. Então, diante de um cenário desse, colocar uma reflexão crítica. O que é a tecnologia? A quem serve a tecnologia? E apresentar uma resistência. No lugar do mundo digital, existe desenvolver a capacidade de analisar, questionar, criar dentro da cultura tecnológica. Um letramento histórico digital, com a pedagogia freiriana, de libertação e apropriação criativa das tecnologias para fins satisfatórios. É luta, é resistência. Agradeço essa discussão que eu dei e é um privilégio imenso estar aqui nessa manhã aqui na Unesp de Assis. Agradecemos a fala do professor Nilson e agora passaremos a fala do professor Arnaldo falará de baixo, né? E o pessoal acerta aí as caixas de tecnologia, né? Vamos descer também. O professor Vinícius disponibilizou a apresentação dele, depois eu... Pessoal, bom dia. Estava brincando com o Vinícius lá do café, que eu vou acompanhar o relator. Eu acho que a fala dele já resolve a minha. Né? E, brincadeiras à parte, realmente vai facilitar o que eu vou falar aqui hoje, porque a gente teve tempo para conversar sobre a nossa fala, trocamos ideias e combinamos, ele começando e eu fazendo a segunda fala. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, Luciano, o Thiago. É um prazer estar aqui na semana de História. Dois campi, Assis e Franca juntos. Acho que é interessante a gente também fazer esse movimento de diálogo entre diferentes unidades. Né? É evidente que tem que dar os parabéns também pela riqueza da semana, e é uma honra, né, como o Remeus acabou de falar, é uma honra estar com esse grupo aqui. Infelizmente, a gente não tem agenda para estar a semana inteira com vocês, né, fazendo o diálogo com os demais colegas, mas é um prazer realmente estar aqui com vocês. Eu, geralmente, não gosto muito de fazer a apresentação de mesa, tenho evitado fazer isso nos últimos anos, mas pelas pessoas que me convidaram, Luciana, Ronaldo, né, principalmente, eu falei, bom, eu tenho que aparecer de vez em quando, né? Não é toda hora. Não posso ficar me escondendo até os últimos dias da minha vida acadêmica. E acho que esse é o momento de fazer esse movimento com vocês aqui, então, muito obrigado. E eu pensei num título, que é esse que vocês estão vendo, Em Busca da Autonomia Perdida, Atuação Docente, Currículos e Experiências Educacionais, para falar sobre a plataformização no Estado de São Paulo, que é muito conhecida. Eu não vou ficar repetindo aqui ideias que vocês já sabem, algumas até vou repetir, mas eu prefiro fazer algumas reflexões a partir de algumas palavras-chave. Né? Minha orientadora, a professora Maria Carolina Correia Gomes, ele falava que as palavras têm força. Eu vou usar, pela primeira vez na minha vida, um conjunto de slides só com palavras, certo? Na realidade, eu não queria nem colocar slide. Aí depois eu queria que vocês me perguntassem, por que você não queria colocar slide? E colocou. Aí vocês me perguntam depois, tá? Então eu vou falar. Por quê? Porque eu não gosto de entregar tudo que eu estou pensando de como que eu montei a aula. Né? E eu estou falando de aula, mas isso aqui não é uma aula. Por que eu estou falando de aula? Porque eu tenho conversado muito com colegas de outras áreas, e o pessoal da saúde fala que qualquer apresentação de 15 minutos é uma aula. Né? E, de uma certa forma, eu queria pensar com vocês aqui essa ideia da aula, certo? Porque quando eu falo de autonomia docente, experiências educacionais, quando eu falo de currículo, eu penso em aula. Eu tenho que pensar em aula. Por favor. Então, aula, para mim, é o espaço onde eu me construo como docente. E como docente, eu me constituo, vamos dizer assim, atuando profissionalmente desde o final dos anos 80, quando eu estava na faculdade, e eu já comecei em algumas aulas. Né? Com carteira assinada só em 91, na Prefeitura Municipal de Sorocaba. Mas eu penso a aula, certo? A partir desse lugar, que é o quê?
que é o lugar onde eu, professor de História, formado, bacharel, licenciado em História, também pesquisador de História e ensino de História, onde eu aprendo. Aprendo com quem? Com as pessoas. Certo? E aí, por favor, eu trago a palavra aula para pensar qual é a concepção de aula que um governo do Estado, como o de São Paulo, ou do Paraná, ou de qualquer outro lugar, tem quando ele cria um grupo específico para elaborar aulas, vamos dizer assim, sistematicamente uniformizando as perspectivas de ensino. Então, seja lá em Osasco, seja na periferia de São Paulo, na Zona Leste, seja em Votuporanga, seja em Assis, professores e professoras têm acesso à mesma aula. Certo? Mas o que é aula para essas pessoas? O que é aula para mim? Para mim, aula é encontro. E às vezes eu falo, nas minhas turmas, que eu prefiro estar na sala de aula para ter 15, 16 encontros no semestre, para desenvolver as ideias com 4 horas aproximadamente por encontro, né? Esse encontro, ou esse conjunto de encontros, é o momento em que eu consigo dialogar com as turmas, aprender com as turmas e ensinar com as turmas. Então, as palavras do Renilson, que traz Paulo Freire como referência, para mim, são importantes por quê? Porque eu, como professor, me constituo profissionalmente, mas socialmente, culturalmente, na relação com os estudantes. Certo? Então, a aula não é minha, a aula é nossa. Esse momento aqui, ele não é meu, ele é nosso. Porque eu preciso de vocês para pensar. Em que sentido? Para pensar o significado da aula. Porque o que eu penso sobre a aula pode ser diferente do que você pensa sobre ela. Eu posso, evidentemente, dialogar, a partir de diálogo, eu posso também intercambiar conhecimentos, experiências, e eu posso também plasmar. Certo? Tem um texto do professor Leomar Matos, né, que fala sobre a aula como texto. Se vocês não conhecem, adentrem esse texto. Por falar nisso, né, quando eu penso essa apresentação aqui hoje, é evidente que pessoas que estão aqui, pessoas que escreveram teses, dissertações, Luciana, Nádia, pessoas que escreveram textos, pessoas que já circularam por outros eventos, são pessoas que também atravessam a minha vida de pesquisador, de professor, por quê? Porque os textos do Ronaldo, da Nádia, por exemplo, ou os diálogos das apresentações que eu participei dessas pessoas, esses diálogos, essas apresentações vão entrando nas minhas perspectivas de leitura de mundo, nas minhas perspectivas docentes, nas minhas perspectivas de atuação profissional, sociocultural, que me constitui como uma pessoa inteira, que prefere a perspectiva de pensar a aula como encontro. Por favor. E é evidente que nessa aula como encontro, na ideia, né, de uma educação dialógica freiriana, estudantes são fundamentais para construir coletivamente os projetos de ensino-aprendizagem, para pensar e desenvolver currículos. Por isso, quando eu falo de experiências educacionais, eu penso na palavra experiência a partir dos historiadores. Por exemplo, vou lá em Thompson, Herbert Thompson, né, e falo de experiência. A experiência social que me constitui. Ou eu vou lá no filósofo Walter Benjamin, que vai tratar da experiência. Para pensar como que a experiência, na modernidade capitalista, vem sendo esvaziada por aquilo que Renilson acabou de falar. Então, por isso eu agradeço. Obrigado por falar primeiro. Eu vou beber também na sua fala. Essa experiência que privilegia o indivíduo
o individual e não a atuação coletiva, certo? Que privilegia o sucesso individual e não a produção coletiva, certo? E aí, qual é a concepção de estudante ou de estudantes que governos como o de São Paulo, desculpa falar de São Paulo, mas enfim, São Paulo é uma organização de São Paulo, nada contra o governo, muito menos a favor, né, do governo atual de São Paulo. Agora, qual é a concepção de estudantes que um governo como esse traz, apresenta para nós, quando ele plataformiza, não sei se é a palavra está certa assim, né? Quando ele constrói, institui um grupo que vai homogeneizar perspectivas de ensino e aprendizagem. Será que eles pensam no processo de aprendizagem? Os estudantes e as estudantes são fundamentais para a gente falar de autonomia. Certo? Por quê? Porque a autonomia não é apenas a autonomia docente, é a autonomia discente na relação com os conhecimentos produzidos, que estão ali listados em currículos ou em materiais didáticos. Enfim, é essa relação que me interessa. Por favor. E aí, a relação estudantes, docentes, ela é importante para não só pensar a identidade docente, mas pensar as identidades discentes. Quer dizer, o docente é docente como ser social, político, econômico, cultural, vive, transforma, cria, reflete, critica em seus respectivos espaços, lugares, territórios, certo? E no estado de São Paulo, que é grande, não é o maior do Brasil, do ponto de vista de extensão territorial, mas é um estado grande, com muitas particularidades, com muitas especificidades. Realmente não dá para pensar, se você for minimamente responsável do ponto de vista político, né? Não dá para pensar que alguém em São Sebastião, lá no litoral, tem que ter a mesma aula que alguém em Ilhas Cumpridas. Certo? Ou aqui perto de Assis. Ou lá no Vale do Ribeira. Não dá para desconsiderar que nós temos diversidade ou diversidades. E aí, a gente precisa tomar as palavras que estão, por exemplo, no currículo paulista, na BNCC, nas diretrizes curriculares nacionais, e entender quais os significados que estão sendo colocados nessas palavras. Por quê? Se a gente pegar assim, um apanhado, tem palavras bonitas lá. Democracia, justiça. É uma salada de palavras bonitas. Agora, na hora da execução, que impacta a sala de aula, que impacta o trabalho docente e o trabalho discente, essas palavras misturadas parecem que não estão dando muito resultado. Por quê? Porque eu vou buscar o sucesso. O sucesso individual. Para mais dinheiro na escola, para mais remuneração dos quadros do serviço público, ou para mais aulas e assim por diante. Por favor. Então, a palavra autonomia, que também aparece em muitos documentos que eu acabei de falar para vocês, né? Eu gostaria de saber qual é efetivamente, não é da boca para fora, mas qual é efetivamente a ideia que está sendo apresentada no cotidiano escolar de autonomia docente. Com a plataformização, eu tenho, assim, sérias dúvidas do que significa autonomia nos documentos, nas portarias, nas resoluções de conselhos estaduais e nacional de educação. Eu tenho sérias dúvidas.
Agora, autonomia, para alguns, é o caminho para quê? Para reforçar posturas individualistas. Para mim, a autonomia se constrói socialmente. A autonomia é construída politicamente, na ação docente. Na ação docente que precisa da atuação discente, que precisa entender escola como um espaço coletivo. Escola, gente, para algumas secretarias estaduais e municipais, e alguns ministérios, né? Educação, país que começa com o Braille e termina com o Zil, né? Parece efetivamente que está lutando contra visões que querem cada vez mais minar projetos coletivos. E escola é um projeto coletivo. Paulo Freire trabalha com aquela ideia que é mais batida do que qualquer outra coisa. Né? Educar é um ato político. E se eu falar em educação como ato político individual, eu estou cometendo uma incoerência gigante. O que é político se eu faço política só para mim? Por favor. Então, essa palavra, essa ideia de atuação docente, né, que eu já explicitei para vocês, ela precisa da relação com o corpo docente da escola, com discentes da escola, com a comunidade, ela está sendo colocada cada vez mais dentro de perspectivas de controle, como nós conversamos, né, Emilson, preparando aqui a nossa apresentação, perspectivas de controle que parece um checklist do que você fez, do que você apresentou para estudantes, do que você colocou na plataforma X, do que você verificou das tarefas realizadas pela sua turma, ou pelas suas turmas, enfim. Outra questão que me gera assim, muitas dúvidas. O que é que esses caras estão tratando quando escrevem lá a ideia de atuação docente com autonomia? Atuação docente com autonomia, desde que você... Vou falar de outro estado, Paraná. Né? Não vou falar mais mal de São Paulo, por alguns períodos. Paraná. A plataformização do Paraná, que eu tenho acompanhado com os trabalhos do pessoal do Paraná, quando eu vejo a ideia da atuação docente no Paraná, eu vejo a antítese da autonomia docente baseada na reflexão, na crítica, na criatividade, fundada nas perspectivas socioculturais da comunidade específica. Da escola X, da escola Y, da escola Z. Certo? O que professoras e professores do Paraná reclamam? Que a sua atuação docente é cada vez mais vigiada, é cada vez mais controlada, é cada vez menos dialogada. Dialogada com quem? Não com o governo, com a comunidade. Por quê? Porque ela vem pronta. Porque as tarefas estão prontas. Os exames externos estão prontos. Está tudo pronto. Cadê o espaço do encontro? Cadê o espaço da troca de ideias? Cadê o espaço para falar, está tudo bem, Ronaldo? Está tudo bem, Luciano? Está tudo bem, Maria? Está tudo bem, José? Não. É abrir a aula e correr na plataforma. É aula, é assim, é sábado. Quando a aula ainda tem algumas condições
um telão grande, né? Projetor. Eu acho que vocês sabem de casos assim. Em Campinas, né? Eu tenho frequentado algumas escolas por conta do projeto de extensão. Tem uma escola específica lá no bairro, que é perto do São Marcos. Para quem conhece Campinas, São Marcos é uma região carente de Campinas. Na escola, uma classe tamanho normal, né? Aquelas classes um pouquinho mais longas, tem uma tela, não dessa aqui, uma tela de computador de 32 polegadas, e o estudante da terceira ou quarta fileira para frente, ele não vê nada. Então, imagine, vocês que conhecem, algumas aulas plataformizadas aqui de São Paulo, o professor ou a professora passando na tela de 32 polegadas ali na frente, lá em cima. Olha, essa aqui é a aula de hoje. Gente, brincadeiras à parte, essa pode ser uma possibilidade de trollar, né, a plataformização, porque ninguém está entendendo o que está acontecendo. Certo? Então, a criatividade está solta. O que está ali? O que tem ali? Tem umas letrinhas, tá? Entendeu? Mas nem quando você está fazendo exame de carteira motorista, você consegue ler uma letrinha não, porque é igual a abaixo. Quer dizer, gente, além de criar plataformas para todo mundo, você, evidentemente, em muitos casos, que não são poucos, eu estou dizendo só daquela escola, numa região carente de Campinas, não existe condição de desenvolver a aula a partir da plataforma. Só que para o governo do Estado, está tudo lindo. Se você vai ver algumas métricas, todas as escolas, não sei como eles conseguem fazer, né? 100%, nem, quer dizer, nem, o Saddam Hussein tinha 100%, né, em eleição, tudo bem? Mas só o Saddam Hussein e o governo de São Paulo conseguem, né, encontrar 100% de sucesso. Sabendo desses casos absurdos que tem criança que não está enxergando a tela na segunda ou terceira carteira. Na nona, na décima, então, veja, é um momento de relaxamento. Eu não vou fazer, não tem moça. Certo? Mas é 100% em todas as escolas. Olha, todos os professores da escola cumpriram o checklist, mas não cumpriram o que estava planejado na plataformização. E aí, a atuação docente, que precisa, evidentemente, na minha opinião e de muitas outras pessoas que pensam o processo de ensino-aprendizagem como um processo fundamental de socialização, de produção de conhecimentos, essa atuação precisa de autonomia real, não fictícia, não imaginária, ou não romântica, como em alguns documentos que a gente encontra. Por favor. Trabalho. Por que a gente vai falar de trabalho? Bom, porque trabalho, para algumas elites brasileiras, é aquilo que os pobres fazem. Certo? Problematizando essa ideia, para mim, o trabalho docente, ele constitui uma perspectiva fundamental das atividades pedagógicas, das experiências pedagógicas realizadas nas comunidades escolares. Comunidades, eu estou entendendo, a escola e o entorno, certo? Então, é nas e pelas. O trabalho docente é, na minha opinião e de outras pessoas, uma coisa que cada vez mais passa por um processo de desvalorização monetária e desqualificação sociocultural. Então, essa palavra para mim é importante. Por quê? Porque alguns governos não veem essa perspectiva da atuação docente e discente como trabalho. Porque isso combina com as ideias que o Renilson acabou de falar aqui, né? Neoliberais que atravessam visões anticientíficas, inclusive. Para que eu preciso desenvolver
cada vez mais a capacidade de leitura, de mundo, de estudantes, professores e comunidades, sempre são meros trabalhadores. Meros trabalhadores. Por quê? Porque o trabalho parece que é quase, puxa, você tem que trabalhar, coitadinha, né? Coitadinha, tem que trabalhar para sobreviver. Olha só, né? Que coisa, nasceu sem sorte, né? Nasceu pobre. E peraí, eu estou falando de trabalho docente e trabalho docente que são realizados coletivamente e que passam por esses desgastes, por essa desqualificação, por essa desvalorização, certo? De uma forma sistemática, principalmente depois dessa onda neoliberal que o ministro trouxe aqui tão bem sintetizada na fala dele, certo? Trabalhar parece um peso, parece um azar. E a gente perde a chance de pensar o trabalho também como uma ação coletiva, social, fundamental, que institui identidades. Certo? Que ideia de trabalho governos como o de São Paulo, prometi que ia voltar a falar o governo de São Paulo, como o governo de São Paulo traz para a gente o que é trabalhar. Em sala de aula, é trabalhar sem autonomia, é cumprir tabela, é fazer checklist, é passar o recado que outras pessoas pensaram para você fazer. Ou outras pessoas querem que você faça. Por favor. Por isso, gente, encaminhando aqui já para o final, né, é importante valorizarmos as experiências que estão dentro das comunidades escolares. E aí eu incluo o espaço escolar e o entorno, os territórios de estudantes que fazem parte com suas famílias, com seus grupos, com seus coletivos, que fazem parte de uma comunidade mais ampla. Essas experiências, cada vez são experiências coletivas, cada vez são mais desqualificadas, deslegitimadas. O que se valoriza é a ideia da experiência do consumo. Certo? Eu fico chateado quando eu vou no avião. Olha, como é que foi sua experiência? Poxa, minha experiência? Né? Como é que foi? Você foi na compra, não sei lá, como é que foi sua experiência de compra? Não tive experiência nenhuma. Eu tive lá, pegaram meu dinheiro, né? E eu peguei um produtozinho desse tamanho. Né? Pô, ficaram com meu dinheiro, demorou para ganhar. Foi ganhar uma coisinha. Essa não é uma experiência. Né? Foi criado. Né? Enfim. Mas, brincadeiras à parte, gente, o que nós pensamos quando trabalhamos de experiência? Eu quero falar de experiência a partir de Freire. Eu quero falar de experiência a partir de Thompson. Eu quero falar de experiência a partir de Benjamin. Eu quero falar de experiência a partir de Sartre. Eu quero falar de experiência que me constituiu como docente. E essas experiências, até hoje, fazem a diferença para quê? Para que eu, numa perspectiva contra-hegemônica, valorize os conhecimentos, os saberes, das diversidades que eu encontro na universidade ou nas escolas onde eu atuo. Certo? Parece que experiência, para alguns governos, é apenas a experiência do sucesso. Não pode falar do fracasso. Experiência é só para quem está se dando bem. A experiência da vitória. E aí a gente vai para aquele mundo, né, dicotômico. É o bem e o mal. É o certo e é o errado.
o bom e o ruim. E esses governos, adoram criar critérios para desqualificar as ações coletivas. Por favor, por fim, plataformização. Vamos lá. Eu queria falar um monte de coisa de plataformização, tem outras palavras associadas a essa aqui. Eu acho que vocês, quando vem plataformização, também já pensam muitas outras possibilidades. Agora, quando eu falo dessa plataformização, a partir do que eu conheço, do que eu tenho visto, do que eu tenho estudado, eu não vejo muito daquilo que eu acredito ser fundamental, importantíssimo, muito relevante para a minha constituição social. A plataformização, para mim, é o investimento que está sendo feito para gerar cada vez mais excelentes negócios na educação. E por que não na educação privada? Porque o privado e o público estão se misturando de uma forma que, eticamente, não dá certo, na minha opinião e na opinião de muita gente que vê, né, a educação pública como uma perspectiva coletiva de construção, de transformação social para barrar, por exemplo, tendências de manutenção das desigualdades sociais. O que falta na plataformização? O que falta? Falta muita coisa. Mas, para mim, uma palavra que eu tenho investido bastante na formação docente, não na preparação. Porque plataformização, lembra na preparação? Eu não preparo o professor, hein? Nada contra quem gosta de preparar, entendeu? Mas eu não gosto. Eu penso na formação docente. Eu estou investindo em processos de formação docente. E processo de formação docente, seja inicial, seja continuada, seja em trabalho, ela precisa da relação. E é a relação que constitui a minha perspectiva de autoavaliação como docente para pensar processos de avaliação em sala de aula, de avaliação fora de aula, processos de ensino-aprendizagem que são sensíveis às demandas socioculturais que estão ali. Gente, educação sem relação humana, educação mediada por cliques, educação pautada por quem não conhece os meus estudantes, as minhas estudantes, para mim, é qualquer outra coisa, menos a ideia de educação freiriana que eu acredito. Por favor, muito obrigado e vamos conversar um pouco.